Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui para mais um vídeo neste canal. Eu espero que você venha estar bem neste dia, que o Senhor Jesus venha falar com você. Hoje eu quero trazer um texto que se encontra em 1 Coríntios, no seu capítulo de número 11. Eu tenho certeza que não foi em vão você chegar nesse vídeo, eu tenho certeza que o Senhor Jesus irá falar com você por esta palavra. Muitas das vezes nós escutamos algumas coisas nas igrejas, escutamos algumas coisas de algumas pessoas, mas nós não entendemos. Nós sabemos que aqueles que são cristãos entendem essas coisas, mas muitas das vezes você que não é cristão, você que ainda não serve ao Senhor Jesus em sua casa, você que não vai à igreja, não tem uma vida de comunhão, particularmente na presença do Senhor Jesus, participando da escola bíblica dominical, participando dos cultos tradicionais que nós temos nas nossas igrejas, participando de uma vida de oração, uma vida de jejum, de consagração. Talvez você não venha entender sobre isso, por isso que é necessário que esta mensagem ela venha a ser trazida a vocês. A palavra do Senhor vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor nosso Deus diz: como ouvirão se não tem quem pregue? Então nós estamos aqui para trazer a luz da Bíblia, para trazer essas mensagens acerca da palavra, acerca do que Deus tem colocado em nosso coração, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Hoje o texto que eu quero compartilhar está em 1 Coríntios, no seu capítulo de número 11, e o verso de número 23, que diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei isto, é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Exaltado é o nome de Jesus. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo escrever esta palavra acerca da Santa Ceia, acerca de como nós devemos cear. Nós vemos que logo no primeiro verso aqui, no verso número 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor. Ou seja, este mandamento, esta palavra, ele recebeu do próprio Jesus Cristo, do próprio Deus. E assim ele escreveu e passou isso para a igreja, como deveria ser feito. Ou seja, ele não falou algo da sua mente, ele não falou algo do seu coração, ele falou algo que vem de Deus. Quão bom é quando nós falamos alguma coisa que vem da parte do Senhor. O próprio apóstolo Paulo ele vai dizer que não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas foi em demonstração do Espírito e de poder. A palavra do Senhor também vai dizer que muitos homens da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo a falar algumas coisas. Nós sabemos que Deus, no Antigo Testamento, usava os profetas, mas hoje o ministério do Espírito é maior. Deus tem falado por intermédio do Espírito Santo. É por isso que lá em Apocalipse, a própria palavra do Senhor vai dizer: ouça o que o Espírito tem a falar pelas igrejas. Claro que Deus usa o ser humano, o Espírito Santo habita em nós, tanto que tem uma palavra do Senhor que vai dizer para nós não entristecermos quando alguém se levantar contra nós, mas antes é para nós se alegrar quando aquele que nos persegue venha nos perseguir, venha nos afrontar, mas antes é para nós se alegrar, porque sobre nós repousa o Espírito Santo de Deus. Eu quero lhe falar que essas lutas, essas tribulações que você está passando, essas batalhas, essas afrontas, essas acusações, é porque sobre vós habita o Espírito Santo de Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, para nós ter bom ânimo, porque o Senhor venceu e nele nós somos mais que vencedores, conforme a palavra do Senhor. Então nós vemos aqui um texto a qual Paulo ele escreve porque ele recebeu do Senhor. Ele passa acerca da Santa Ceia. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que come do pão, que aquele que bebe do sangue, ou seja, do vinho, do cálice, que participa da Santa Ceia, já passou da morte para a vida, mas aquele que assim não faz, não tem vida em si mesmo, ou seja, é preciso nascer de novo, é preciso batizar nas águas, ter a imersão nas águas e é preciso participar da Santa Ceia. Aleluia!
Nós que conhecemos a Bíblia, que temos a luz da Bíblia explicada para nós, nós temos os conselhos práticos do Senhor. Então, se você está ouvindo isso, por que não fazer? Se isso vai lhe conduzir a uma vida eterna. A palavra do Senhor vai dizer que ainda que o homem chegue aos seus 70, 80 anos de idade, tudo não passa de canseiro e enfado. E somos peregrinos nessa terra. Essa terra vai passar, tem um novo céu, uma nova terra, preparado para aqueles que creem no Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Nós vemos aqui a importância. Quando Jesus falou e tendo dado graças, ele agradeceu ao Deus Pai. Ele falou: graças te dou, ó Pai. Aleluia. E partiu o pão. Aleluia. E ele fala assim para nós fazer isso em memória dele. Ele diz assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, quando nós fazemos isso, nós estamos lembrando o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Nós estamos lembrando a sua morte, a sua ressurreição. Aleluia. E isto é agradável diante de Deus, porque isso estimula ainda mais, oh glória, a nossa fé no Senhor Jesus. Isso estimula ainda mais a nossa pressa de ir aos céus. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus, ele é tomado à força, ou seja, nós devemos perseverar. A palavra do Senhor vai dizer também que nós devemos almejar a vinda de Cristo, não somente almejando, mas nós devemos apressar, dizendo: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, isto fala sobre nós anunciar a morte de Deus, aleluia, participando do pão, participando do sangue. Ou seja, até que ele venha. O Senhor diz: eis que eu venho sem demora. E a palavra do Senhor para a sua vida hoje é: guarda o que tu tens, para que ninguém venha e tome a tua coroa. A palavra do Senhor vai dizer que quando o Senhor Jesus voltar, será que haverá fé na terra? Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Então nós devemos buscar ao Senhor, pedir fé, porque o Cristo, ele é o autor e consumador da nossa fé. E lembramos que nós devemos anunciar a morte do Senhor Jesus até que ele venha. E somente participando da Santa Ceia, participando do pão, participando do cálice, para fazer este memorial, porque foi o que Cristo ordenou pela palavra. O próprio Paulo disse: porque eu recebi do Senhor. Ele recebeu de Deus, ele recebeu de Cristo. Aleluia! O que também vos ensinei. Ele só ensinou o que Cristo passou, o que o Espírito de Deus passou a ele. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Então, por que nós, que estamos sendo guiados pelo Espírito, a palavra do Senhor vai dizer que nós não vivemos mais nós, mas Cristo é quem vive em nós. Por que não participar do corpo, não participar do sangue? Muitas das vezes as pessoas elas saem, vão viajar e não participam do sangue e do corpo de Cristo. E isso traz vida para você. Quando você vai à igreja e participa, você sai vivificado pelo sangue e pelo pão. Exaltado é o nome de Jesus, que simboliza o vinho, né, que é aquele suco de uva, e o pãozinho. Quando você come, você sai avivado. Isso é bom diante de Deus, é louvável diante de Deus. Eu espero que esta palavra ela tenha falado com você. Eu peço que você não perca tempo para entregar a sua vida a Jesus. Não quero lhe forçar, a palavra do Senhor diz que não é por força, não é por violência, mas sim pelo Espírito de Deus. Mas até hoje eu só tenho que agradecer a Deus, porque foi a melhor escolha que eu fiz, foi ter entregado, levantado as minhas mãos, aceitado a Jesus como meu Salvador, ido lá na frente, ser batizado nas águas, ter comunhão com Cristo, participando do cálice, participando do pão, porque isso, aleluia, gera alegria, gera esperança em nós. Aleluia, devemos fazer isso, anunciando a morte do Senhor até que ele venha.